As realidades da nova criatura. Esse é um ponto, ou um princípio que todo cristão precisa conhecer de forma muito profunda. As realidades da nova criatura. É uma lástima e uma loucura que na grande maioria das igrejas hoje em dia não se ensina sobre as realidades da nova criatura. Porque há um princípio básico que o apóstolo Paulo ministra para a igreja em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, dizendo que, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas se fizeram novas. Então, o princípio, quando você começa a estudar isso e a ler sobre isso no Novo Testamento, você vai ver claramente que o que a Bíblia diz é que Deus tirou de nós a velha natureza, a natureza contaminada pelo inferno, pelo diabo, a natureza adâmica. Essa natureza foi tirada de nós e foi colocada em nós uma nova natureza, a natureza do próprio Deus, a natureza divina, Zoe. Eu vim para que vocês tenham vida, Zoe, e vida em abundância. E quando Zoe entra em bios, porque hoje você e eu somos templo do Espírito Santo, e a palavra que define, a raiz grega que define vida é bios. Bios é vida natural, mas bios não somos só os cristãos que têm. Até as plantas e os animais têm bios. Nós temos um pouco além disso. Ou melhor, um pouco não, nós temos bem mais que isso, porque Deus tirou a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza contaminada pelo diabo, e colocou agora em nós uma nova natureza, a natureza dele, a natureza Zoe. E é preciso que você entenda que bios não tem força para imprimir nenhuma mudança ou alteração em Zoe, mas Zoe tem força para impactar bios e mudar a vida. Por isso que quando você recebe a natureza de Deus, você já pode se ver como curado. Porque você tem a natureza do próprio Deus influenciando a sua vida física, a sua vida emocional e toda a sua vida. Tudo aquilo que está relacionado com bios está sendo influenciado por Zoe. Amém, gente? E eu preciso conhecer essa minha nova natureza. Eu não posso agora ficar afirmando a minha vida com base nas coisas do passado. Eu preciso entender que em Cristo eu sou uma nova criatura, ir à palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, em especial no Novo Testamento. Eu preciso entender que no Antigo Testamento tem sombras, tem tipos que apontam para Jesus, que apontam para a nova aliança, contém de forma velada a nova aliança, mas a minha praia, o meu lugar, a minha vida está na nova aliança que está no Novo Testamento. Então eu preciso ir ao Novo Testamento e me lembrar que no Antigo Testamento tem sombras e tipos. No Antigo Testamento não tem doutrinas para nós, que somos gente da nova aliança. As doutrinas da igreja estão todas elas na nova aliança, que é o Novo Testamento. Eu preciso entender isso. O Antigo Testamento tem certas coisas que passaram pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo funcionou como um filtro. E há certas coisas que passaram por esse filtro. Como, por exemplo, amar o próximo. Passou pela cruz, passou pelo filtro da cruz. Então continua válido hoje. Mas ainda assim, quando esse mandamento de amar o próximo passou pelo filtro da cruz, ele sofreu um upgrade. Porque amar o próximo como a si mesmo é da lei. Você sabia disso? Amar o próximo como a si mesmo, se você perguntar na maioria das igrejas qual é a grande regra do cristianismo, todo mundo responderá em coro: amar o próximo como a si mesmo. Mas isso é lei. Isso não é graça. Quando você vai ao Novo Testamento, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então a lei do amor, quando passa pela cruz, sofre um upgrade. Você agora não tem que amar o próximo como a si mesmo, que já é difícil. Agora você tem que amar o próximo como Jesus te amou, que é impossível. E é exatamente por isso que só depende da graça. Porque é impossível pelo seu esforço amar o próximo como Jesus ama ao próximo. É impossível, não tem como. Você tem que desistir de fazer força para amar o próximo como a você mesmo e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, da Tua capacitação para que eu ame o próximo como o Senhor me amou.
Não tem como eu fazer isso pelo meu esforço, pela minha força, pela minha capacidade. Eu preciso me render a Ele e deixar que Ele implante em mim esse amor sobrenatural, para que eu possa amar você como Jesus me amou. E para que você possa me amar como Jesus amou você. Amém? Por quê? Porque nós estamos numa época diferente, não na época da lei, onde eu dava o meu jeito, eu fazia o meu esforço para amar o próximo. Agora eu dependo de ser capacitado por Deus para amar você como Jesus me amou, e você ser capacitado por Deus para me amar como Ele te amou. Agora há certas coisas que entupiram na cruz. Não tem como hoje você pensar que vai agradar a Deus, porque no Antigo Testamento tinha uma doutrina de sacrifício de animais. Não tem como você hoje achar que vai agradar a Deus se você sacrificar uma ovelha. Isso vai trazer prosperidade para a sua vida ou perdão de pecados. Eu cometi um pecado terrível, então eu vou comprar uma ovelhinha, vou sacrificar e Deus vai me perdoar. Não, essa doutrina entupiu na cruz do Calvário. Ela não passou. No Antigo Testamento era assim: pequei, caramba, onde é que tem uma ovelha? Eu preciso de uma ovelha para sacrificar, para resolver o meu problema. Porque eu estou aqui condenado pelo pecado, mas se eu sacrificar uma ovelha, eu vou ter um tempo de alívio em relação a isso. Não, no Novo Testamento não adianta você matar ovelha, bode, cachorro, o que for. No Novo Testamento você tem que confiar no sacrifício de Jesus, que cumpriu todo o sacrifício do Antigo Testamento, que simbolizava, que apontava para Ele. O sacrifício de bodes, ovelhas, pássaros e etc., tudo apontava para Jesus. Então, hoje eu não preciso sacrificar animais, eu preciso confiar no sacrifício que Jesus fez por mim. Amém? Tudo no Antigo Testamento apontava para Ele, revelava Ele. Não são doutrinas para nós hoje. As nossas doutrinas estão todas elas no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? Então eu preciso conhecer as doutrinas, as realidades da nova criatura. Quem eu sou em Cristo, o que eu possuo em Cristo, o que eu posso em Cristo. E a gente começou a gastar um tempo aqui, um bloco extenso, falando para você sobre quem nós somos em Cristo. Esse foi o bloco A dessa série. Depois a gente gastou um tempo no bloco B, o que eu posso em Cristo. E agora a gente está vendo o que eu possuo, o que nós possuímos em Cristo. Qual é a herança que nós temos nele, para que a gente possa desfrutar dessa herança. E eu quero começar aqui falando para você, nós repetimos uma confissão que nós fizemos aqui na semana passada. Quem é que não esteve aqui na semana passada? Só para eu saber aqui. Ok, teve um bom número, então você vai ter que comprar o DVD ou o CD para ouvir da semana passada, da retrasada, da anterior a essa, do mês passado, até juntar tudo para você poder pegar o fio da meada e chegar junto comigo até onde eu estou aqui. Porque na semana que vem tem mais. Amém? Se você veio hoje, não pode faltar na semana que vem sobre o risco de estar debaixo de maldição. Não é nada disso. Diga comigo assim: eu sou um filho amado do Pai Celestial e em Cristo eu possuo uma herança incomensurável. Meu irmão, você nunca vai conseguir ter uma revelação plena da herança que você tem em Cristo Jesus. Por mais que você ore e leia a Bíblia, você nunca vai conseguir ter uma revelação da plenitude da herança que você tem nele. Ela é incomensurável, ela não cabe na mente racional, natural, humana. Eu sei que talvez você possa pensar, a gente fatalmente pensa às vezes em certas coisas em termos muito humanos. Talvez tenha gente que pense assim, não, olha, e tem gente que pensa assim, não é talvez não, o Espírito Santo está me lembrando aqui, não é talvez não, tem gente que pensa assim, não, eu não vou pedir isso aí para Deus, não, porque isso é muito pouca coisa, isso aí eu mesmo resolvo. Para que eu vou pedir a Deus para me curar de uma gripe? Isso aí eu tomo aí um Benegripe, e eu tomo um Tilenol, isso aí fica tudo bem, não tem problema, isso eu não preciso incomodar Deus com essas coisas. Se fosse um câncer, AIDS, uma coisa assim, aí sim, é como se você estivesse dizendo assim, a herança que eu tenho em Cristo, não posso ficar gastando à toa, não posso gastar com bobagem, isso aí é gripe, é pirulito, é chiclete, eu preciso gastar com uma coisa que seja importante. Não, agora me deram um diagnóstico de câncer, você não tem que ficar esperando o câncer para gastar a tua herança. Deu sintoma de gripe na hora, porque a tua herança, ela é incomensurável. Não importa o problema que você tenha, seja ele de origem física, uma enfermidade qualquer, de origem financeira, não fique acanhado de pedir a Deus solução para o teu problema financeiro. Mas pastor, é um problema financeiro muito pequeno. É só R$200 que eu estou devendo para o meu vizinho. Se fosse 2 milhões, aí sim eu ia para Deus. Mas R$200 eu mesmo resolvo. Você tem uma herança em Cristo que é incomensurável, que não se esgota. Deus jamais vai dizer para você, meu filho, você pediu cura dessa gripe, mas não vai dar, porque eu estou economizando a tua herança, que está quase acabando. Calma, que daqui a pouco você vai morrer, você vai chegar aqui, não vai precisar mais não. Vai passar rápido, mais uns 5 ou 6 anos e já resolveu o problema. Você já está no caixão, já vem para cá, e aí não tem... Não é nada disso. A tua herança, ela é impossível de ser avaliada. Sempre tem
disponível para você mais do que você necessita, mais do que você pode pedir. Amém? Deus sempre tem sobrando para você. Não tenha receio de usar da tua herança, porque tem de sobra. Amém? Aleluia, eu sou um filho amado e Deus cuida de mim. Romanos 8, 16 e 17 diz para nós assim: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Esse versículo a gente viu na semana passada aqui. O versículo 17 diz: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele próprio, para Jesus. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. E eu mostrei para você aqui que o nó desses dois versículos bíblicos é justamente essa frase aqui: nós vamos desfrutar das bênçãos, do melhor, do bom, da herança, se nós participamos, tomamos parte nos sofrimentos de Cristo. Mas eu mostrei também para você que isso aqui no presente é impossível de ser feito, porque Cristo hoje não está sofrendo absolutamente nada. Cristo hoje está sentado à direita de Deus Pai, desfrutando de glória. Então como é que eu posso participar dos sofrimentos de alguém que não está sofrendo? É como se eu fosse na sua casa e você está sentado no sofá, a sua casa, você está com as contas em dia, não está devendo nada para ninguém, você está sentado no sofá, você fez uma reforma na casa, a casa está redecorada, com móveis de primeira, você está assistindo um vídeo com a sua família, a esposa do seu lado feliz, os filhos felizes, assistindo uma comédia, dando gargalhada, comendo pipoca, e entro eu na sua casa, vim compartilhar dos sofrimentos do irmão. Que sofrimento? Não, eu vim compartilhar do sofrimento. Você senta num canto e todo mundo rindo com a comédia, se divertindo, todo mundo feliz, e você... meu irmão, está chorando porque eu estou compartilhando do seu sofrimento. Que sofrimento, está doido? Está todo mundo aqui alegre, feliz. Não existe hoje sofrimento atual em Cristo para você compartilhar com Ele. Então o que significa isso aqui? Significa que Jesus Cristo, Ele se identificou conosco, se tornando como um de nós, mas que nós também precisamos nos identificar com Ele para partilhar daquilo que Ele partilha. E eu só posso partilhar dos sofrimentos de Cristo pela fé, porque pela fé, quando Ele sofreu, eu sofri com Ele. Quando Ele foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, pela fé, eu também ressuscitei com Ele. Então hoje, a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Cristo não está no céu sofrendo absolutamente nada, Ele está desfrutando hoje da glória que Deus concedeu a Ele. Então eu só posso me identificar com os sofrimentos de Cristo pela fé, olhando para trás e dizendo: não, eu confio que com Cristo eu sofri, com Cristo eu fui crucificado. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Com Cristo eu fui crucificado, com Cristo eu fui sepultado, mas com Cristo eu ressuscitei e estou assentado à direita de Deus Pai. Então hoje não é tempo de você compartilhar no presente, literalmente, dos sofrimentos de Cristo. Você só compartilha esses sofrimentos pela fé, e você compartilha hoje é da glória que Ele está desfrutando. Então hoje não é tempo de sofrimento, é tempo de tomar parte na sua glória. Amém? É tempo de participar da glória de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu irmão, pare de sofrer, participa da glória. Ih, rapaz, não tem uma igreja que tem esse slogan aí: pare de sofrer? Ih, já entrei na igreja dos outros, perdão. Mas meu irmão, o convite é esse: pare de sofrer, desfrute das glórias de Deus. Deus tem glória para a sua vida. Deus tem para você uma vida abençoada hoje, amém? Aleluia. O que eu possuo em Cristo? A gente viu algumas coisas aqui na semana passada. A gente viu que em Cristo eu possuo favor. Diga isso: eu sou favorecido de Deus. Nunca mais fique dizendo por aí: eu sou azarado, só acontece comigo, o raio só cai na minha cabeça. Para com isso. Comece a declarar: eu sou favorecido, eu sou um abençoado, Deus me favorece. Bondade e misericórdia me seguirão. A Bíblia não diz azar e problemas me seguirão todos os dias da minha vida. Não. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu preciso transformar isso numa confissão de fé. E parar com esse discurso: eu sou azarado, é só comigo nada é fácil, tudo é no suor, tudo é na dificuldade, eu tenho que arrancar leite das pedras, porque comigo... Não, para com isso. Eu sou favorecido. Aonde eu vou, a bênção vai atrás. Aonde eu chego, a bênção de Deus chega.
umas 2 semanas atrás, a gente estava passando uma semana em Búzios, aí nós fomos, eu com os garotos e tal, os filhos, a gente passou num shopping, tinha uma loja lá de prancha de stand-up, a gente entrou para ver as pranchas. A loja estava jogada às baratas, não tinha ninguém lá dentro. Tinha 2 vendedores e uma caixa. Um vendedor estava dormindo, o outro estava babando, e se eu quisesse, tinha ido no caixa pegar todo o dinheiro, porque a garota já estava lá assim meio desmaiada. Tinha ninguém. A gente entrou, começou a olhar e tal. Aí, quando eu entrei, daqui a pouco veio uma outra família, um outro pai com filho. Daqui a pouco a gente foi ver, a loja estava entupida de gente. Aí o pessoal acordou rapidinho, começou a vender. O que eles tinham que ter feito? Tinha que dar para mim uma prancha de stand-up de presente. Porque eu trouxe a bênção para dentro da loja. Nós estávamos jogando as moscas. Quando eu entrei, a bênção chegou junto. Começou a vir gente, começou a vender. Eu quero essa, quero aquela. O cara chegava, meu senhor, pô, escolhe. Qual que o senhor quer? Essa aqui e aquela ali, ó. Que é uma para mim, outra para os meus filhos. Porque aonde eu vou, a bênção chega atrás. Amém? Você e eu somos imã das bênçãos de Deus. Aonde você vai, a bondade vai junto. Bondade e misericórdia me seguirão. Então eu não sou azarado. Eu sou um abençoado. Ainda que as circunstâncias à sua volta estejam dizendo o contrário disso, você precisa manter firme a sua confissão de fé. Porque a tua confissão de fé é que vai fazer com que as circunstâncias comecem a ser trabalhadas e mudadas por Deus. Não pela tua confissão em si, mas por Deus que vê em você uma confiança e uma fé inabaláveis. Amém? Então eu preciso manter firme, porque em Cristo eu possuo favor. Segunda coisa, a gente viu aqui que em Cristo eu possuo vida abundante. Diga isso, em Cristo eu possuo vida abundante. Eu não possuo uma vidinha, eu não possuo uma vida michuruca. Em Cristo eu possuo uma vida abundante. E eu preciso declarar isso. A gente viu aqui, eu falei para você agora ainda há pouco, que você possui a natureza do próprio Deus. Zoe, a vida abundante, a natureza do próprio Deus habita em você. E essa natureza abundante dele em você é que vai mudar tudo em você. Porque Zoe tem poder e força para mudar Bios. Bios não tem força para mudar Zoe. Deus não vai habitar em alguém e quando entra diz, cheguei no lugar errado, aqui está tudo errado e tem muita força, está quase me mudando, eu de um Deus bom estou virando já um Deus mau, deixa eu sair fora. Não, quando ele entra, a força dele muda você, porque a força dele é maior do que a sua. Bios não tem força para vencer Zoe. Zoe pode mudar Bios a qualquer momento. Então eu preciso que em Cristo eu possuo vida abundante. Terceira coisa, que é o ponto que a gente vai começar a ver hoje, a gente vai ver mais 2 pontos daquilo que eu possuo em Cristo. O que eu possuo em Cristo? Em terceiro lugar, em Cristo eu possuo saúde divina. Diga isso, em Cristo eu possuo saúde divina. Eu possuo saúde do céu. Aleluia. Meu irmão, Jesus pagou o preço para que você não simplesmente seja somente curado de todas as enfermidades. Você não precisa ficar esperando ficar doente para então ser curado. Você pode viver em saúde plena todos os dias da sua vida. Eu dou esse testemunho, tem gente que não acredita, mas tem mais de 30 anos que eu não sei o que é ficar doente. Não, veja bem o seguinte, não é que eu seja especial, não sou mais do que você, sou igualzinho a você, mas há mais de 30 anos, por que isso? Porque eu li há 30 anos, eu era membro de uma igreja, de uma denominação, que crê e cria em cura divina, que orava pelos enfermos. Só que nunca ninguém me disse que andar em saúde é um direito meu em Cristo Jesus. Então o que eu entendia sobre cura? Que quando havia um momento, uma unção, o pastor sentia uma inspiração, ou num dia muito especial, ele chamava as pessoas para orar por elas, impunha as mãos, os enfermos eram curados. Ou de repente no meio do louvor, Deus decidia curar um, não curava outro. Era assim que eu via a cura divina. Mas quando eu li esse livro, O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, eu comecei a entender que cura divina, saúde divina é algo que me pertence em Cristo Jesus, que foi conquistado e comprado para mim através do sofrimento de Cristo. Então eu comecei a entender aquilo e eu comecei a fazer daquilo uma confissão de fé diária. Eu pegava Isaías 53, 4 e 5 e todos os dias, de hora em hora, de minuto em minuto, eu lia, eu meditava, eu declarava, eu confessava, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, nós o reputávamos como aflito, mas na verdade ele estava sofrendo pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu personalizava, eu trazia aquilo para mim.
pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu declarava isso de manhã, de tarde, de noite, a todo momento, a toda hora, de tal maneira, de tanta força que eu fazia para declarar isso. Eu declarava tanto, que às vezes eu atendia o telefone, em vez de dizer alô, eu dizia aleluia. Porque eu passava o dia inteiro, durante dias e meses eu passei declarando, confessando, falando sobre Isaías 53, 4 e 5, e sobre outros versículos do Novo Testamento que falam sobre Jesus curando a todos, sobre 2 Pedro, onde o apóstolo Pedro fala, aliás, 1 Pedro capítulo 2, onde ele fala que nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. Eu gastei tempo meditando, confessando, declarando. Hoje, eu não preciso ficar confessando isso todo dia, toda hora, porque eu já confessei tanto, já falei tanto, já meditei tanto, que isso agora faz parte de mim. Não é que eu posso pegar esse versículo e jogar no lado, deixar para lá. Não, eu viro e mexe, eu estou indo lá, eu leio de novo, eu medito o mesmo versículo, eu penso no mesmo versículo, confesso no mesmo versículo, mas eu não preciso fazer isso 300 milhões de vezes por dia, porque hoje eu sei que eu fui curado, isso está dentro de mim, e para mim é tão certo quanto é certo que eu tenho um estômago. Eu não olho para um prato de comida e fico falando, essa comida deve estar deliciosa, vou comer, mas será que devo? Será que tenho um estômago para receber esta comida? Oh, meu pai, revela. Tem ou não tenho? Não, eu não penso nisso, eu sei que eu tenho um estômago, eu sei que eu tenho um fígado. Então eu não fico pensando, será que eu tenho um fígado? Será que eu tenho um estômago? Olha, não sei. Não, eu sei que tenho e não penso sobre isso. Amém? Não fico pensando para respirar. Eu respiro, não fico andando por aí. Número 1, inspira. Solta agora, solta o ar. Expira. De novo, inspira. De novo, respira. Não ando por aí. Eu simplesmente respiro, é um ato reflexo. E para mim hoje, entender e crer que eu fui curado faz parte de mim, como é a respiração, como é o fato de que eu sei que tenho um estômago, que tenho um fígado, que tenho órgãos internos. Não preciso pensar a respeito disso, mas eu gastei tempo meditando e confessando isso. E você precisa confessar a palavra na medida da proporção que você necessita, de acordo com o teu problema. Não é uma questão de dar uma fórmula para você. Pegue Isaías 53, 4, 5 e confesse isso 3 vezes por dia durante uma semana. Não. Se você acha que 3 vezes é o suficiente para você, amém. Mas se você percebe que você precisa confessar 30 milhões de vezes por dia, faça isso. Se preciso for, compra aquele suporte de gaita. Já viu Bob Dylan? Aquele suporte de gaita? Violão com aquele suporte de gaita. Em vez da gaita, você bota um versículo bíblico pendurado na sua frente. Você vai ficar andando com aquele Isaías 53, 4, 5. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Para você meditar, confessar, declarar, pega isso, copia, bota no bolso, de vez em quando saca do bolso no meio do trabalho, lê, medita, mas não se deixe sucumbir pela enfermidade, não se deixe sucumbir por sintomas, porque você tem direito à saúde divina. Pastor, o senhor disse que há 30 anos não fica doente, então sou imune. Não é isso. De vez em quando, não é que de vez em quando não aconteça de virem sintomas no meu corpo, mas sintoma no meu corpo não dura mais de 24 horas. Não dura por quê? Porque quando eu percebo sintoma, eu já falo, peraí, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu não fico doente, que história é essa de sintoma está se manifestando aqui? De nariz entupido, tosse, não sei o quê, moleza, dor no corpo, o que é isso? Peraí. E aí eu vou consultar o Espírito Santo, porque os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus me revela, meu filho, você está assim porque você está estressado. E o estresse baixou o teu sistema imunológico, foi lá para baixo. Aí o vírus aproveitou para trazer essa enfermidade. Mas isso aí é estresse. Você está estressado porque você está pensando na compra do terreno, você está pensando que tem que trocar o sistema de ar-condicionado da igreja, e vai custar caro, e não sei o quê, e você tem que estar pensando agora que não vai ser... Há pouco tempo eu fui a Roma para dar uma animada nos irmãos da igreja de Roma. Né? Agora vou ter que voltar lá, porque os irmãos abriram uma igreja em Milão. Olha o meu problema. Está começando já esse mês, agora já começa uma igreja em Milão. Onde é que eu vou arrumar tempo para começar uma igreja na Zona Sul, que vai começar? E uma em Milão, hoje já me pediram para abrir uma igreja em Petrópolis. Aí você começa a andar com isso, começa a ficar estressado. Aí Deus te lembra. Peraí, é porque você está carregando o fardo que não é para você carregar. Você tinha que ter lançado isso para cima de mim, o problema aí é meu, não é seu. Tem razão, senhor, eu estou estressado porque eu estou pensando onde é que eu vou arrumar dinheiro para isso, para aquilo, para ajudar os irmãos lá em Roma, lá em Milão, e para abrir igreja em Petrópolis, para abrir igreja no Rio Grande do Sul, para abrir igreja no Pará, em tudo quanto é canto que estão pedindo para a gente, no Brasil, fora do Brasil. Para de se preocupar, bota nas mãos dele e sai do estresse. Sai do estresse, o sintoma vai embora. Entra no descanso, sintoma some. Ou então, eu faço uma outra... Senhor, o que está acontecendo? Você está assim, sabe por quê? Porque você se aborreceu com fulano e está guardando ainda esse aborrecimento. Está ainda chateado, ou seja, isso é mágoa, ressentimento. Jogue esse lixo fora.
porque a cura, a saúde divina está em cima da tua cabeça, mas é como se você estivesse com uma capa de chuva, e a chuva não consegue te molhar. Pega esse lixo e joga fora, porque você tem direito a viver em saúde plena. Rapidinho, eu me conserto rápido com Deus. Eu tenho uma personalidade assim que é pavio curto. Eu rapidinho explodo, mas também rapidinho eu resolvo a coisa. Senhor, então tá nas tuas mãos. Pronto, eu não vou ficar carregando mágoa, ira, ressentimento. Eu perdoo, lanço fora. E em nome de Jesus, rápido, saúde vem. Enfermidade vai embora, sintoma vai embora. Porque tem gente que diz assim, eu já vi um pastor que contou para um rapaz que chegou e falou, pastor, o pastor Fragale disse que ele tem mais de 20, isso já tem uns 10 anos atrás, tem mais de 20 anos que ele não fica doente. Aí o pastor falou assim, não, tu não conhece o Fragale. É porque quando ele fica doente, ele se esconde. Aí eu disse para o cara, me escondo aonde? Porque segunda-feira eu estou na escola bíblica, terça-feira também, naquela época tinha escola bíblica, na segunda, na terça e na quarta. Todos os alunos me vêm. Depois na quinta tem culto. Na sexta todo mundo me encontra nos shoppings, porque vocês não me deixam em paz nem no shopping. Pastor Fragale, se eu estou correndo na praia de Jeribá, em Búzios, eu começar a correr, eu vou disfarçar de boné, óculos escuros, capote. Pastor Fragale correndo, hein? Aí domingo eu estou de manhã, de tarde, de noite na igreja. Aonde e quando eu me escondo? De quem? Como? Tem como. E eu não tenho medo de ficar doente. Você entende que se eu tiver algum problema e tiver que subir aqui, meus irmãos, dessa vez a coisa ficou ruim. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Porque quem me cura não sou eu. Eu não estou tentando cuidar da minha reputação. A reputação que está em jogo não é a minha, é a dele. Amém? Então quem cuida de mim é ele, não sou eu. Então eu não tenho vergonha nenhuma nem medo de ficar doente. Apenas eu estou seguro que não ficarei. Amém? Porque em Cristo eu possuo saúde divina. Diga isso, em Cristo eu possuo saúde divina. Aleluia. Romanos 8:11 na NVI diz assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quem é a habitação do Espírito Santo aqui? Diga amém. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, Deus Pai, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deixa eu mostrar esse versículo numa outra versão para você, chamada A Mensagem. Não sei se você já leu essa Bíblia, a gente tem aqui na livraria, chamada A Mensagem. É uma tradução diferente porque o autor escreve em forma de prosa, de uma forma bem mais direta e bem contemporânea. Olha só como diz a mensagem. Não há dúvida, o cara já começou bem, né? Não tem dúvida, porque onde tem fé, a dúvida vai embora. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz como o fez em Jesus, vocês são libertados daquela vida morta. Com o seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Meu irmão, não sei se a sua Bíblia é igual à minha, porque de vez em quando parece que tem gente que sai com umas, que a impressão que tem é que a Bíblia que ele lê é diferente da minha. Mas a minha Bíblia não diz em lugar nenhum que tem um capítulo qualquer no meio perdido lá dos evangelhos, onde diz assim, e Jesus então, depois de tanto ministrar, movido pelo cansaço, retirou-se com uma gripe violenta para Cafarnaum, aonde foi tratar de uma pneumonia dupla. Na minha Bíblia não tem lugar nenhum dizendo isso. E no capítulo seguinte, então depois de recuperado pelo poder e pela força do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia para então abençoar. Não, na minha Bíblia não diz assim em lugar nenhum. Há pessoas que pensam, mas eu digo para você uma coisa, Jesus tinha tudo para viver doente. Porque a Bíblia diz que ele às vezes não tinha tempo nem para comer. Você já leu isso nos evangelhos? Que ele às vezes não tinha tempo para comer. E quem não se alimenta, fatalmente, acaba ficando doente. Às vezes ele não tinha tempo para comer, às vezes ele não conseguia nem dormir. Porque ele passava um dia inteiro ministrando, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, libertando os endemoniados. Depois ele subia no monte à noite para ficar orando a madrugada inteira. Quando ele descia, já tinha uma multidão esperando para ser curada. E Jesus nunca disse, Pedro, eu estou acabando de vir da oração, essa multidão, eu estou em frangalhos, Pedro, não aguento mais. Olha para mim, Pedro, olha só. Olha como eu estou não aguentando. Cuida aí dessa multidão, aí depois eu volto. Na minha Bíblia não diz isso. Jesus tinha tudo para estar debaixo de estresse, doente, fraco, emagrecido,
Mas a Bíblia diz que ele se fortalecia na força do Pai, do Espírito do Pai. E a cada dia ele era renovado. E Jesus nunca teve crise de enfermidade alguma, porque o mesmo Espírito que agia nele é o Espírito que age em nós. A mesma unção que Jesus tinha de saúde divina, você e eu temos. Amém? Então você e eu podemos andar em saúde divina. Aleluia! Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu irmão, há um princípio de interpretação bíblica que diz que você deve interpretar a Bíblia literalmente, sempre que for possível. Aonde não houver uma conotação claramente simbólica, interprete literalmente. Essa primeira parte desse versículo, ela não é simbólica. Aqueles que esperam, que confiam no Senhor, têm as suas forças físicas, emocionais, espirituais renovadas. Renovadas, isso é promessa de Deus. E aí sim ele entra com uma parte poética: sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que confiam em Deus têm as suas forças renovadas. Você está se sentindo cansado, esgotado? Confie em Deus, Ele vai te renovar. Amém, gente? Aleluia! Salmo 103, versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Gente, é incrível como a Bíblia faz uma associação, em especial nas promessas do Antigo Testamento, entre perdão de pecados e cura. Impressionante. O próprio texto de Isaías 53, 4 e 5 começa falando sobre perdão de pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós o reputávamos por aflito, mas ele estava sofrendo por nossa causa, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há uma conexão entre perdão e cura. Qual é a conexão? Deus quer que você entenda que o mesmo Deus e a mesma unção e poder que Deus derrama para te perdoar é a mesma para te curar. Para Deus não são coisas separadas. Não, eu te perdoo, mas a enfermidade tu tem que engolir. Não, da mesma forma que eu te perdoo, com a mesma facilidade que eu te perdoo, eu te curo. São coisas que estão muito próximas uma da outra. Quando você recebe perdão de Deus, pela fé você também pode receber cura, porque uma está associada com a outra. E esse versículo aqui, ele lembra exatamente dessas duas coisas. Nele nós fomos beneficiados com perdão e com cura. Ele quem nos cura de todas as enfermidades. Aleluia! O que eu posso em Cristo? Quarta coisa que eu posso em Cristo. Que eu possuo em Cristo. Eu possuo paz e alegria. Diga isso, em Cristo. Eu possuo paz e alegria. Você tem que fazer disso uma confissão de fé diária, constante. Porque o mundo vai fazer de tudo, o diabo vai fazer de tudo para tirar de você a sua paz e a tua alegria. E você não pode andar por aí, você tem que entender que o Evangelho é uma coisa prática. Não pode ser simplesmente uma coisa teórica. Ele tem que ser prático. Se a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então eu tenho que ter essa alegria se manifestando na minha vida. Não pode ser uma teoria. Porque tem uns crentes que parecem que são mais teóricos do que práticos. Aí você olha para o camarada, está no louvor, o pessoal está pulando. Irmão, você não está, o irmão está assim. Irmão, você não está alegre? Estou alegre com meu Deus, aleluia. Não é porque eu estou alegre por dentro. Você não está vendo, mas por dentro eu estou me esbudegando de rir. Não. Tem alguma coisa errada. Eu preciso entender que o Evangelho é prático. A alegria do Senhor não é uma coisa interna, íntima, que ninguém vê, que é um sentimentozinho que eu tenho lá dentro, mas que não se externa. Não é isso, não. A alegria do Senhor, ela se expressa. Ela aparece, ela transborda, assim como a paz do Senhor. Deus quer que você tenha paz. Dá uma olhada nisso aqui, nessas promessas que a Bíblia nos faz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está dizendo? Não deixe que uma nuvem de turbulência se estabeleça na sua vida.
Não deixe que no seu coração exista uma ansiedade, uma preocupação. Tome posse da paz que eu deixo para você. A minha paz, shalom, shalom de Deus é deixado para você. Paz por dentro, paz por fora, cura, vida abençoada, vida vitoriosa. Isso é o shalom de Deus. A minha paz vos dou. O diabo faz de tudo para roubar a sua paz. Ele manipula circunstâncias, pessoas contra você, situações que vão tentar roubar a sua paz, roubar o seu sono. Mas você precisa confiar e declarar: peraí, não, eu declaro que eu tenho a paz do Senhor. Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Eu lanço sobre ti todos os meus problemas. Eu confio em ti e eu tenho paz reinando no meu coração. Amém, gente? Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, de toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu botei isso aqui numa outra versão. Olha só como diz Romanos 15:13 na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele. Através da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém, gente? Que o Deus da paz encha vocês de paz. Confie nisso, creia nisso, confesse isso, porque Deus é um Deus de paz. Filipenses 4:6-7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo está ensinando aqui sobre a oração da fé. A oração da fé é uma oração que eu peço uma vez, com base naquilo que eu encontro na Bíblia, com as promessas de Deus, e eu só preciso pedir uma vez, não preciso pedir duas. Porque se eu pedir pela fé, e Deus já prometeu, então eu tenho liberdade para crer que Ele já me concedeu. E se eu peço e creio que já recebi, eu não preciso pedir uma segunda vez. Se eu pedir uma segunda vez, é sinal de que na primeira eu não criei. Mas tem gente que fica pedindo a mesma coisa 30 mil vezes. E nessas 30 mil vezes, a cada vez que ele pede de novo, ele está dando um sinal de que na vez anterior ele não acreditou de fato. Mas quando eu creio, eu peço uma só vez. Pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que perseverar em oração. Como é que eu persevero em oração? Eu peço hoje, creio que recebi. Amanhã eu não peço de novo, eu agradeço. E eu agradeço a Deus 30 milhões de vezes, ou quantas vezes forem necessárias, até que a bênção se manifeste. Isso é chamada oração da fé. Eu peço e confio tanto que não peço segunda vez. Eu creio que na primeira vez que pedi, Deus ouviu e já respondeu a minha oração. A partir dali, pode demorar uma semana, um mês, um ano, ou quanto for, eu permaneço dando graças. Senhor, eu te dou graças. Eu pedi a ti ontem, antes de ontem, mês passado, semestre passado, ano passado, mas eu creio que eu já possuo, porque é promessa tua, e eu te agradeço. Sabe qual é a consequência dessa postura? É o versículo seguinte, olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito de quem adota essa postura. E a paz de Deus, e o shalom de Deus, que excede todo entendimento racional, que entende, que supera a razão, a paz de Deus guardará o vosso coração, o seu espírito, contra os ataques do diabo de incredulidade, e a vossa mente, os vossos sentimentos em relação às circunstâncias que não estão favoráveis, que não está dando certo, que a bênção ainda não chegou. Se você se mantém na postura, não, eu já pedi e eu não vou ceder à tentação de pedir de novo. Eu já pedi, Deus ouviu, Ele já respondeu a minha oração. Eu vou dar ações de graças, ações de graças, ações de graças, ações de graças. E isso vai provocar que Deus guarde o meu coração com paz. Com paz. Trazendo para mim aquele sossego. Às vezes você não precisa nem ouvir a voz de Deus. A pessoa às vezes diz: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz para ficar em paz. Você às vezes não precisa nem ouvir. Às vezes você fala com Deus, e no silêncio, sem que você ouça nada, você é invadido por uma paz, e você sabe: cara, eu estou seguro, Deus ouviu, Deus já sabe do meu problema, Deus já está trabalhando, está agindo, eu estou em paz. Eu tinha que tomar essa decisão. Deus não falou nada,
mas eu estou sentindo uma paz tremenda aqui no meu coração, então eu sei que é para fazer ou que é para não fazer. Deus não apareceu para mim e dizer, meu filho, vai nessa, é uma boa, ou dizendo, não se mete nessa que é uma furada. Não mandou um anjo, não veio um profeta, a própria voz de Deus não ressoou no meu coração, mas eu sinto uma paz aqui dentro, que me dá a segurança e a certeza do que eu devo fazer, do que caminho eu devo tomar. Porque os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, e o sinal mínimo que Deus te dá é a paz. Porque a paz é o árbitro do nosso coração. Então eu possuo alegria e eu possuo paz. Aleluia. Salmo 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meu irmão, a tua confiança não está nem pode estar no dinheiro, nos bens, na riqueza. A gente que vive achando e colocando a sua segurança em bens materiais. De repente, vem um Collor da vida, passa o rodo e você perde a paz? Presta atenção numa coisa, para os mais novos que não sabem do que eu estou falando, houve um presidente da república que passou o rodo e deixou todo mundo sem poupança, sem caderneta de poupança, sem reserva no banco, sem nada. Entenda só uma coisa, dinheiro é bom e necessário, mas dinheiro não é a primeira coisa que você precisa. Antes de dinheiro está saúde. Antes de dinheiro está paz na sua casa, no seu coração, na sua família. O resto é consequência. Dinheiro Deus traz. Eu preciso confiar em Deus mais do que no dinheiro. Se você tem muito, eu tenho pouco, sabe qual vai ser a nossa diferença no dia do juízo? É que o seu monte de cinzas vai ser maior do que o meu. Só isso. Só isso, porque a Bíblia diz que tudo isso, no final das contas, no dia do juízo, vai virar cinza. E eu preciso, Jesus ele conta uma parábola que diz isso, um homem que juntou, de repente Deus pediu contas a ele, da alma dele. O que você vai apresentar a Deus? Grana? Ouro? Dinheiro? O que isso vale para Deus? Nada. Você precisa entender que nada paga o preço da paz que você tem no seu coração, quando você deposita nele a tua confiança, e você pode deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque todos os teus problemas estão nas mãos dele. E ele sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está cuidando de você. Amém? Aleluia. Isaías 55, 11 e 12 diz assim, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu irmão, deixa eu mostrar para você uma outra versão desse versículo, porque é tremendo. Olha só como diz agora, o versículo 12 diz assim, saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Deixa eu mostrar para você esse versículo numa outra versão. Nessa outra versão diz assim, assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero, ela cumpre tudo o que eu mando. Vai ter autoridade assim na China? A minha palavra não volta sem cumprir aquilo que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia, porque o contexto de Isaías é sobre a libertação do povo do cativeiro da Babilônia. Vocês sairão alegres do cativeiro, serão guiados em paz para a sua terra, a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. E as montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Gente, o que Deus quer proporcionar para você não tem a ver com aquilo que você vê, com aquilo que você sente, mas tem a ver com aquilo que Ele promete. Ele está dizendo, não te preocupe, porque a minha palavra, quando eu mando, ela não volta para mim sem cumprir aquilo que eu mandei. Dá uma olhada nisso aqui. O que você vê aqui? O que você está vendo do lado de cá? Eis que não vejo nada, seja curado agora da cegueira, em nome de Jesus. Você está vendo aqui um exército, milhares de soldados. Não são nem dezenas ou centenas, são milhares de soldados. Do lado de cá você está vendo esses soldados em ação. Quem já viveu a vida militar, já foi ou é militar, passou pela aeronáutica, pela marinha ou pelo exército, eu já fui médico do exército, e tem muita gente aqui que já foi militar ou que é militar, tem uma máxima que todo milico conhece, que diz o seguinte, missão dada, eu não preciso nem completar, todo mundo conhece, missão dada, é missão cumprida. O general deu uma missão, o general passa para o coronel, que passa para o tenente-coronel, que passa para o major, que passa para o capitão, que passa para o tenente, que passa para o sargento, que passa para o soldado tem que sair e cumprir a missão.
cada um cumpre uma parte, o soldado vai e ele volta, e ele só pode voltar com a seguinte notícia para o sargento: sargento, licença, permissão, missão cumprida. Ele não volta para dizer: sargento, está tão difícil, será que não dá para o senhor conversar com o general para dizer, para deixar para mais tarde, outro dia para outra guerra, quem sabe na próxima, porque nessa não vai dar. Está difícil, o inimigo está resistindo, e tá... Não interessa. Missão dada é missão cumprida. Olha, eu estou precisando de mais granada, de mais metralhadora, porque está difícil, o inimigo... Então o equipamento vai ser dado a você, mas a missão vai ser cumprida. E ele só volta para dizer para o sargento: sargento, missão cumprida. Aí o sargento diz para o tenente, que diz para o capitão, que diz para o major, que diz para o tenente-coronel, que fala para o coronel, que fala para o general: general, missão cumprida. O problema está resolvido, o inimigo foi desbaratado, acabou com tudo, fugiu, ganhamos, resolveu o problema, missão cumprida. A Bíblia não diz isso, mas essa imagem que Deus diz, a palavra só volta, aquilo que eu mando só volta para mim quando cumpre o que fez. É como se cada promessa bíblica, para mim é como se cada soldado desses aqui fosse uma promessa bíblica. É como se cada soldado desses fosse uma promessa que Deus dá, e ele só volta para Deus depois de cumprir e voltar para dizer: Senhor, missão cumprida. É como se houvesse anjos designados para cada versículo, que vem junto com a palavra para dizer: olha, nós fomos enviados para trazer cura. Eu não quero saber se tem demônio, se tem câncer, se tem capeta, se tem maldição, se tem trabalho de macumba. Vai ter que sair, porque missão dada é missão cumprida. Aleluia. Tem crente que se preocupa: pastor, eu acho que essa enfermidade é um trabalho de macumbaria da minha vizinha, só pode ser porque tem inveja, olho grande, pastor. Missão dada é missão cumprida. Se a palavra foi enviada, não tem macumba, não tem trabalho, não tem olho grande, a missão vai ser cumprida, porque a palavra é fiel. E esses soldados que cumprem a missão voltam para dizer para Deus: Senhor, missão cumprida, o problema está resolvido, o problema financeiro já foi resolvido, a saúde já se restabeleceu, a família está em paz, porque missão dada é missão cumprida. Amém? E Deus quer que você desfrute de cada uma das promessas que Ele tem para a sua vida. Creia, confesse, declare aquilo que você pode em Cristo, aquilo que você possui em Cristo, quem você é em Cristo. Faça isso todos os dias, intensamente, e a tua vida vai mudar, a qualidade da tua vida vai mudar, e você vai desfrutar do melhor de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor e dê graças a Ele pela sua palavra. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a sua saúde restabelecida. Se você chegou a esse lugar com algum problema de coluna, de estômago, problema neurológico, doença de Parkinson, uma manifestação sintomática, ou uma simples gripe, ou você diz: pastor, ninguém sabe ainda, mas eu fui ao médico, já estou com um diagnóstico de um câncer terrível, aqui, ali ou acolá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, acesse agora a tua herança, saia daqui curado em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero lembrar você de uma coisa. O seu direito à cura divina, ele é recebido pela fé. Não fique na dependência de alguém muito ungido com o dom de cura vir orar por você. Quero que você entenda o seguinte: na Bíblia, nos evangelhos, a Bíblia fala sobre 19 casos individuais de cura. Não estou falando daqueles casos em que diz que Jesus curou a multidão e veio toda a cidade e Jesus curou a todos. Eu estou falando para você daqueles casos individualizados: cura do cego Bartimeu, a cura do cego de Jericó, a cura da mulher com fluxo de sangue, esse tipo de coisa. São 19 casos nos 4 evangelhos. Dos 19, em 12, Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus podia ter dito: vá em paz, o meu poder te curou. E a gente sabe que o poder foi dele. Mas ele disse: eu poderia ter todo o poder do mundo, e tenho. Se você não tivesse aplicado a sua fé, você continuaria enfermo, continuaria cego, continuaria com fluxo de sangue. Vá em paz, a tua fé no meu poder te salvou, te curou.